Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Baruque, capítulo 1, versículos de 15 até o 22, que nos diz assim: Ao Senhor nosso Deus cabe justiça, enquanto a nós resta-nos corar de vergonha, como acontece no dia de hoje aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Aos nossos reis, nossos príncipes e sacerdotes, aos nossos profetas e nossos antepassados, pois pecamos diante do Senhor e lhe desobedecemos. E não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, que nos exortava a viver de acordo com os mandamentos que Ele pôs sobre os nossos olhos. Desde o dia em que o Senhor tirou nossos pais do Egito, até hoje, temos sido desobedientes ao Senhor nosso Deus, procedemos inconsideravelmente, deixando de ouvir sua voz. Por isso, perseguem-nos as calamidades e a maldição, que o Senhor nos lançou, por meio de Moisés, seu servo, no dia em que tirou nossos pais do Egito para nos dar uma terra que mana leite e mel, como de fato é hoje. Mas não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, como vem nas palavras dos profetas que Ele nos enviou, e entregamo-nos cada qual às inclinações do perverso coração para servir a outros deuses e praticar o mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Amados irmãos e irmãs, aqui nós estamos tendo um trecho do livro de Baruque que fala justamente do retorno do povo do exílio. Deixa eu dar alguns elementos aqui que são importantes. O povo de Deus estava lá no Egito. Deus liberta o povo do Egito, sendo conduzido por Moisés. Então, isso aqui é relatado lá no versículo, por exemplo, 19, onde diz: O Senhor tirou nossos pais do Egito. Ponto final. O Senhor nos lançou por meio de Moisés no dia que nos tirou dos pais, versículo 20. Então, aqui está esses elementos. O povo de Deus vai para Canaã, terra prometida, que é essa terra onde corre leite e mel, no versículo 20. Chegando lá, o povo vai se organizando em tribos, depois o povo quer que exista um reinado, existem reis. Terminou os reinados, nessa parte de existirem reis, com o rei Salomão. Quando ele morre, o reino é dividido em dois, porque existe disputa entre o povo. E aí existe um chamado Reino do Sul, que fica com a capital Jerusalém, que era a centralidade da religião da época. Até aí, beleza. Só que chega-se um tempo em que um império chamado Babilônico invade essa região e leva algumas pessoas para a Babilônia. Quando se está lá, os profetas começam a falar, né? Já enquanto eles estavam em Jerusalém, os profetas anunciavam: vocês estão pecando, vocês são idólatras, vocês estão abandonando o Senhor, vocês não colocam Deus em primeiro lugar, mas a vontade de vocês, mas entrava por aqui e saía por aqui na mentalidade do povo. E aí, quando o povo volta desse exílio babilônico, eles estavam lá, mas um dia eles conseguem retornar. Quando eles retornam, eles começam a cair em si. E é por esse motivo que no versículo 15 fala da questão de corar de vergonha. Ou seja, o povo agora está envergonhado diante de Deus. Envergonhado por quê? Porque percebeu, porque caiu a ficha de que eles estavam pecando, porque eles estavam desobedecendo, porque eles não estavam ouvindo a voz de Deus. Inclusive o povo reconhece no versículo 21 que não se ouviu a voz dos profetas. E aí no versículo 22 vai falar: cada um se entregou às inclinações do seu coração para servir a outros deuses e a praticar o mal, né, aos olhos do Senhor nosso Deus. E é interessante que antes que você ache que estava tudo no bem bom, quando o pessoal retorna da Babilônia para Jerusalém, eles estão sendo dominados ainda pelo chamado Império Persa, né? E quando eles retornam, que ficam assim, eles estão então submetidos a um poder estrangeiro. E muita gente quando volta fica meio que disperso. Então é meio que uma oração de um povo que está disperso, mas que no fundo, não quer perder a sua identidade. E eu trago para nós. Às vezes a gente também está passando por um exílio muito pesado, que é o exílio causado pelo pecado. E nós corremos o risco de perder uma identidade nossa, que é a identidade de filhos e filhas de Deus. Eu e você, nós somos filhos de Deus. E nós não nascemos, não viemos a esse mundo para viver de qualquer modo. Nós não viemos a esse mundo para ser qualquer um. Nós não estamos nesse mundo para poder, de fato, caminhar e seguir de qualquer jeito.
Tem muita gente que é assim, não é? Que aceita qualquer coisa. Eu vou dar alguns exemplos. Na questão de relacionamentos. Quantas e quantas pessoas aceitam um relacionamento abusivo, aceitam um relacionamento que gera dependência e acham que aquilo ali é a coisa mais coerente e mais certa do mundo. Você não nasceu para viver de qualquer jeito. Tem pessoas, por exemplo, que aceitam viver uma vida de lama, né? Uma vida completamente equivocada, uma vida completamente errada. Você não nasceu para isso. Nós somos filhos e filhas de Deus. Então, que a gente possa colocar na nossa cabeça que a gente não pode perder a nossa identidade. Eu quero dar uma dica para você que se sente, né, como alguém que está perdendo a identidade de filho e filha de Deus. Que parece que você não vive mais como alguém que um dia foi batizado, né? Busque fazer a mesma coisa que mostra nessa leitura. Reconhecer os seus erros. Reconhecer o quanto já errei. Reconhecer a minha culpa. Reconhecer o quão distante de Deus eu estou. E aí temos um elemento, um presente que Deus nos deu que nos ajuda diante disso. A confissão. O sacramento da confissão é esse banho de misericórdia que me permite retornar de um lugar onde eu nunca saí. Talvez você que está acompanhando esse vídeo faz muito tempo que foi até o sacramento da confissão. Que tal você buscar? Olhando para esta leitura, reconhecendo o quanto meu coração já se distanciou, quantos deuses eu fui criando, e assim permitindo com que a graça de Deus ela fale mais alto ao teu coração. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo então nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!